Bom, meus amigos, aí mais galera aí do segundo ano, a gente voltando aí com mais um exercício resolvido. Dessa vez o exercício 2 da página 146, né? O livro de vocês está na casa de vocês aí, diz o seguinte: um holofote, né, emite um feixe de luz verde que é interceptado por um feixe de luz vermelha. Ao seguir sua trajetória, o feixe verde encontra uma porta onde é fixado um espelho no qual incide e, ao ser refletido, retorna pelo mesmo caminho. Cite os princípios de propagação que tornam possível a situação descrita e identifique em cada parte do trajeto a sua aplicação. Então, nós vimos, quando a gente começou a falar de óptica, né, que é os princípios de propagação da luz, né, que são 3 princípios, né? Então vamos aí, vamos ver se a gente passa aqui a tela, né? Então o primeiro princípio aqui diz que a luz ela caminha em linha reta. Como é que você prova isso? Me prove. Porque paciência, né, não vale só você dizer, você tem que provar. Então, uma experiência simples é você fazer umas telazinhas, né, uns papelão, né? E você furar uns buracos, né, e passar uma linha por dentro dele. Aí você acende uma vela lá do outro lado e você tenta brechar pelo buraco, né, daqueles 3 buracos. Se você conseguir, naqueles 4 buracos, você enxergar a vela, porque você está provando que a luz caminha em linha reta. Né? Isso aí, antes de existir, né, por exemplo, ali, a situação de você provar através do laser, né, do raio laser. Né? Quando você bota o raio laser, você vê que ele caminha, né, ele forma exatamente uma reta. Então isso aí está provado, né, tanto assim, de uma forma artesanal como de uma forma mais tecnológica, que a luz realmente se propaga em linha reta. Quando os cientistas provaram isso, não existia ainda, né, como você fazer um raio laser hoje, que os caras ligam até fazendo sacanagem com os pilotos de avião. Né? Bom, o segundo princípio, voltando aqui a tela, né, ele mostra a interdependência dos raios, ou seja, quando um raio de luz, quando ele atravessa e se encontra com outro raio, o que acontece? Nada. Não acontece nada, cada um segue o seu caminho. Né? Eles são interdependentes, né? Como você vai passando, né, pela sua ex, né, e ela simplesmente passou por você, era como se você não existisse. Então, um raio, então significa que ali o negócio está interdependente. Né? Ou seja, um raio passa pelo outro como se ele não existisse. É como uma pessoa quando passa por você que não lhe dá atenção. É como se você não existisse. Então a mesma coisa é o raio de luz quando ele intercepta, quando ele passa por outro, quando ele atravessa outro. Cada um vai para o seu caminho. Era como se um não existisse para o outro. Tá certo? Então esse é o segundo princípio, é o princípio da interdependência dos raios. O terceiro princípio, né, e também interessante, é que ele diz o seguinte, que o raio que vai é o mesmo raio, ele volta pelo mesmo caminho, tá certo? Então isso é muito verdadeiro também quando você mostra, por exemplo, se eu estou enxergando você e você está me enxergando, é porque o raio de luz que sai do meu olho e atinge você é o mesmo raio, volta pelo mesmo caminho do raio que você está me vendo. Então você prova isso também através de um espelho, né? Um conjunto de espelho mostra isso aí. Né? Então esses 3 princípios, e como a gente identificar isso no texto, né? Naquele probleminha. Então aí é que está a história. Quando você diz assim, um holofote emite um feixe. O que é um feixe? Um feixe é um conjunto de coisas retas. Né? Você diz um feixe de vara, um feixe de cano, né? Porque se é uma coisa que não é reta, né, você não chama de feixe, você chama de molho. Né? Então você chama um molho de verdura, né? Chama um molho de chifre, né? Porque é difícil ver um chifre reto. Né? Então aí quando você diz um feixe, então na palavra feixe ele está dizendo, né, que o princípio aí da retilíneo. Né? Então esse feixe ele já leva você à ideia do princípio retilíneo. Aí quando ele diz que a luz verde é interceptada por um feixe de luz vermelha, que a seguir segue a sua trajetória, então essa palavra aí, interceptado e que segue adiante, ele está dizendo o quê? Ele está falando nessas 2 palavras aí, né? Essas 3, aliás, ele está retratando, né? Está embutido aí a ideia do princípio da interdependência dos raios. Né? E por fim, né?
o terceiro princípio, né? Que é quando ele fala assim, que retorna pelo mesmo caminho. Então, quando ele diz retorna pelo mesmo caminho, ele está se reportando ao princípio da reversibilidade da luz. Reversível, né? Aquela coisa que volta, né? Que vai e que volta, né? Se vai e se volta, né? É uma coisa que é reversível. Se não tem volta, sabe, não tem, é irreversível, então, cara, já se tocou, né, que não tem volta. Né? Então, isso aqui é reversível. Então, muito bem. Aí estão, né, os três princípios, né, que no texto, né, identificando aí onde é que estão os três princípios da propagação da luz. Então, resumindo, né, seria isso. O primeiro princípio, propagação da luz, né, ele está falando da propagação da luz quando ele fala de feixe, né? Ele está falando do segundo princípio da interdependência dos raios, quando ele diz intercepta, né? O raio se intercepta e segue a trajetória adiante. E por fim, né, o terceiro princípio, que é o da reversibilidade dos raios, quando ele diz lá na expressão que retorna pelo mesmo caminho. Ok? Então aí está, né, o que ele está pedindo, né, quais eram os princípios, né? Que estava perguntando quais eram os princípios que estavam identificados, inseridos, né, incluso naquele texto. Vamos voltar aqui só para a gente saber, né, o que ele estava perguntando. Né? Aqui ele diz assim, cite os princípios de propagação que tornam possível a situação descrita e identifique em cada parte do trajeto a sua aplicação. Então pronto, é o que é citar, né? A gente citou lá no final. Então nós vamos agora só voltar, né, para a gente checar a respostazinha lá do final, né? Para você colocar no seu caderninho. Então, o primeiro princípio era que a luz propaga em linha reta, né? E o contexto lá era quando ele falava de feixe. O segundo princípio é a interdependência dos raios, quando ele fala lá no texto que ele se intercepta e depois ele segue a trajetória. E o terceiro princípio, que é da reversibilidade dos raios, quando ele diz, né, lá no texto que ele retorna pelo mesmo caminho. Então, espero que vocês tenham compreendido aí. Isso é uma questão puramente teórica, né, que não tem assim uma cálculo para você fazer, é apenas de compreensão teórica, né, a compreensão, porque a física requer, né, aquela compreensão dos seus princípios, né, são princípios básicos, né, que são apoiados também na matemática, mas nesse caso aí a gente não falou nada de matemática, é só princípios, tá bom? Então, fique com Deus, né? E qualquer coisa você retorna aí para o meu WhatsApp, né? Perguntando alguma coisa, alguma dúvida que tenha ficado. E a partir desse aí você vai tentar fazer outros exercícios, né? Porque os exercícios é a responsabilidade sua de resolver. Beleza? Um abraço a todos.